Agora sim, de fato e de direito, Política do Ar no ar, Política do Dia no ar, pela sua Dia TV Canal 23.1, já dando uma boa tarde toda especial aos nossos queridos comentaristas. Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos que nos assistem também. Boa tarde também a Eliezer Rodrigues. Olá, boa tarde, Lívio, Edna, telespectadores, boa tarde a todos. E a gente já começa mexendo em vespeiro, porque a má reputação da Prefeitura de Teresina tem sido consequência, na realidade, das atitudes ou falta de atitudes da gestão. A cobrança está chegando para os vereadores, que estão na linha de frente, em contato com as bases e são cobrados. Distante. Essa é a palavra que melhor define a relação da Prefeitura de Teresina com a Câmara Municipal. Vereador de oposição, Edson Mello, do PSDB, entende que mesmo nos posicionamentos divergentes, é preciso haver conversação entre os poderes, algo que ele afirma não estar existindo na atual gestão. Nós temos um relacionamento de independência, no entanto, existe a influência política da maioria, que é da base do prefeito. Enquanto nós que fazemos oposição, a gente tem feito uma oposição crítica, coerente e responsável. Determinadas queixas da população, determinadas denúncias que a gente tem acesso, a gente tem se posicionado. Aloysio Sampaio, do PP, que tem adotado uma posição de centro, também observa uma ausência de relação entre os poderes legislativo e executivo. É uma relação distante, né? Apesar de ter uma amizade pessoal com o doutor Pessoa, nós não temos muita conversado. Tomamos um café esse ano, a convite dele. Foi uma conversa rápida, genérica. E depois disso nós não tivemos mais uma oportunidade de estar com Pessoa, doutor Pessoa, de acompanhar ele em alguma visita que a gente possa conversar, trocar ideias sobre a atual gestão. Né? É uma relação distante. Algo que, segundo o vereador Lobão, do PMDB, atrapalha o trabalho da casa, já que os parlamentares foram eleitos para representar o povo nas questões de interesse da cidade. Eu diria que não é a casa que não está satisfeita. A população de Teresina, que essa casa representa, o Poder Legislativo representa aqui a população da nossa cidade, nós temos sentido em todos os bairros da nossa cidade uma insatisfação em relação ao transporte público de Teresina. Aí foi prometido em torno de 100 dias, seria dar uma solução, já se passaram 200 dias, nós estamos hoje com 279 dias e o impasse continua. Enquanto isso, nas ruas, os eleitores reclamam que tanto o Legislativo quanto o Executivo já poderiam ter resolvido um problema que mais incomoda a cidade, o transporte coletivo. A gestão aqui mostra que teve muitas promessas, mas ao mesmo tempo não soube cumprir nem as promessas e nem melhorar a situação do município. Inicialmente até acreditava que os vereadores estivessem fazendo um bom trabalho, teve até a história da CPI do transporte coletivo, mas depois mostrou-se pouco eficaz. A gente não vê na mídia sendo mostrada nenhuma proposta sendo realmente, de fato, positivo para a população. Só não estou gostando dos ônibus, que ainda não voltaram lá para onde nós moramos. Se botasse os ônibus lá na nossa linha, que nós estamos sem ônibus, você vê a distância que é o caminho para pegar um ônibus. Nem o preço também, não está fazendo nada, que a sociedade está perdendo, está sofrendo nas paradas de ônibus. Eu saio de manhã às 6h30, eu vejo um descendo na rua, passa na frente do Rei do Franco, passa bem na frente o Marquês, só. Nem o caminho para morar, nunca mais eu vi. Fazer o quê, né? Você acha que os vereadores poderiam estar fazendo melhor? Com certeza, se eles estão lá para estar ganhando dinheiro, tem de dar uma prensa no prefeito para ajeitar esse negócio o mais breve possível. Edna Maciel, eu começo por você. O parlamento não está satisfeito, a população não está satisfeita, parece que apenas o doutor Pessoa, no mundo que ele criou para ele, vê uma administração eficiente. Olha, e tudo vem do que nós comentamos aqui, pontuamos sempre, da falta de organização e de planejamento. Eu acho que tudo começou por aí. São meses já, muito tempo, discussões, CPI, Assembleia se envolvendo, tomando decisões, governo dizendo que pode sim também participar, contribuir, a comunidade em geral já se pronunciou.
enfim, entidades, todo mundo tomando algum tipo de iniciativa, ou contribuindo com ideias, ou com ações, a população indo para os alternativos. A gente ouviu desde o início, moto, ligeirinho, van, tudo, enfim. Então, ninguém aqui quer legalizar o que é ilegal, mas as pessoas tiveram que recorrer, inclusive, a outro tipo de transporte. Era o jeito. Então, e agora, depois de da gente saber exatamente muitos problemas, a gente já sabia, inclusive já tinha propostas alternativas, mas depois de uma CPI, depois de tudo que foi levantado, todos os problemas, soluções, enfim, se conversa com empresários, se faz as negociações, se senta à mesa, se promete que vai pagar a dívida em partes, e aí, mais uma vez, se dá uma data para o reinício de uma tentativa do transporte coletivo, pelo menos voltar a ser o que era antes, até com as mesmas reclamações de antes, e nem assim ele recomeçou. Porque hoje, quando a gente vai nas ruas, sim, vamos ser bem realistas. Agora, ontem e hoje, a gente viu alguns carros a mais nas ruas, mas ainda não o necessário. E o povo inseguro, a população não confia, Lívio. É verdade. E Eliezer e o João, que acabou de chegar agora, boa tarde, João. Sabe, então assim, eu sinceramente, eu mesma já fico aqui pensando se eu posso também confiar que amanhã a gente vai analisar um outro tipo de quadro, porque o que a gente só ouve são as mesmas reclamações, embora alguns carros estejam a mais nas ruas, né? Não sei se já a frota com o tamanho que prometeram estar nas ruas, né? Não sei se nós vamos ter esse levantamento até o final do dia. O caso, Lívia, é que o povo ainda continua insatisfeito e aguardando de 1 a 3 horas nas paradas. Eliezer, o povo insatisfeito começa a ter noção do peso, da importância da sua voz. Não estão satisfeitos, a população reclama e começa a cobrar também os vereadores. Daqueles que foram eleitos com promessas de resolver tantas demandas que atualmente assolam o teresinense, né? E ressaltar uma perspectiva preocupante no que diz respeito a essa relação da Prefeitura com a Câmara Municipal. Os poderes são independentes, porém harmônicos, né? Interessante que haja aí uma harmonia para a deliberação de pautas importantes para a cidade de Teresina. Hoje, podemos afirmar que o prefeito tem uma base majoritária. A maioria dos vereadores se declara como da situação. Agora, isso pode mudar. As insatisfações, elas ecoam pela sociedade e a Câmara Municipal é uma caixa de ressonância. Os próprios vereadores se mostram insatisfeitos com a ineficiência da gestão atual da Prefeitura de Teresina. E nenhum parlamentar, nenhum agente político quer estar associado a uma gestão omissa, incapaz, descompromissada com a sociedade. O ideal é que tudo funcione bem e assim se ganhe o reconhecimento geral, algo que não tem sido conquistado pela Prefeitura de Teresina. Então, se hoje a base de apoio é maior, amanhã, futuramente, pode ser menor e as dificuldades de governo podem aumentar se realmente essa gestão não despertar para os problemas da cidade, não procurar honrar em primeiro lugar o compromisso que assumiu com a população e com os agentes políticos também que fizeram parte aí da eleição, enfim, é interessante que se atente para isso. Ninguém governa sozinho, ninguém faz tudo sozinho, o poder na república, na democracia é compartilhado, todos os entes são importantes, tem papéis fundamentais. Agora, infelizmente, o chefe maior, o governante maior, nesse sentido aí, o prefeito de Teresina, não dá sinais de intenções, de boas intenções para com a cidade. Um problema que há tempo já deveria ter sido resolvido, prazos e prazos foram estipulados e nada desse transporte coletivo voltar a funcionar, pelo menos de uma forma respeitosa. Da forma ideal, confessemos que é realmente distante, é difícil. Agora, não ter ônibus, funcionar com uma frota menor do que a metade,
só atender horários de pique em outros horários, como se a cidade parasse não ter ônibus. Enfim, a população mostrou aí a sua insatisfação e é preciso realmente levar em consideração essas reclamações. Muito bem. O Já da boa tarde é João Magalhães, que já se encontra aqui com a gente. Seja bem-vindo, João, tudo bem? Tudo bem, Leandro Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Depois de lhe dar boa tarde, vamos agora ao portaldodia.com, porque tem informação quentinha sobre estas mudanças, a dança das cadeiras na SEMAR por conta do fim de relacionamento entre Margarete Coelho e o governador Wellington Dias. Olha só, gente, o auditor fiscal ambiental Daniel de Araújo Marçal assume inteiramente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí. A transição foi iniciada e a posse oficial será realizada na próxima semana. Marçal assume a pasta após rompimento de Margarete Coelho com Wellington Dias. A deputada anunciou a saída da base governista e sua irmã, a ex-secretária Sádia Castro, também deixou a pasta do meio ambiente. Daniel de Araújo Marçal, que você acompanha aí no seu monitor, é servidor concursado da SEMAR e atuava como coordenador de outorga do uso de água vinculado à Diretoria de Recursos Hídricos da SEMAR. Tem experiência na área de fiscalização e licenciamento ambiental, além de outros critérios que o tornam capacitado para assumir esse cargo interinamente. João, mas parece que essa cadeira não vai esquentar muito, não. Isso mesmo, Lívio. O governador optou aí por uma saída técnica, mas temporária. Isso porque a pasta da Secretaria do Meio Ambiente é uma pasta importante, tem uma atuação voltada para todos os 224 municípios, cuida de áreas específicas e que são importantes, como a questão da água, né, no estado, além, claro, do licenciamento ambiental, que é essencial para a atração de grandes empresas, enfim, tem a ver com a indústria, com a economia. Então é uma área que é desejada por vários partidos políticos e com certeza vai virar aí um dos itens a serem negociados dentro da base do governador Wellington Dias. Pelos bastidores, há a conversa de que o PSD está bem próximo da pasta. É uma pasta que tem também aí vários cargos, né, que podem com certeza fortalecer o grupo político que vai comandar lá essa estrutura da SEMAR, e o PSD estaria aí na frente no que diz respeito à indicação por essa pasta. Então, essa saída do governador foi temporária e deve ocorrer no máximo até o final do ano, porque o governador também tem pressa em articular o seu time, em articular o seu grupo para as eleições do ano que vem, e claro que todo mundo conta, todo mundo que está no governo conta com a sua, quer aumentar a sua participação na estrutura governamental. Isso é importante para as eleições de 2022. Vou lançar uma aqui e sair correndo, porque eu gosto de fazer essa, né? Vocês acreditam que esta situação, esse poder de barganha crescendo por parte do governo do Estado, será suficiente para acalmar os ânimos daqueles partidos políticos que não estão se sentindo bem representados ou, de certa forma, bem valorizados para 2022 na composição da chapa governista? Quem responde para mim? Olha, eu posso começar. Vai lá, João. E eu diria que, na verdade, não é só a questão dos cargos, mas vai muito do atendimento às demandas desses partidos. Muitas vezes a gente diz que a discussão, é importante um partido lançar um candidato a um cargo majoritário. É claro que isso é importante, isso levanta a bandeira do partido, ajuda ele na construção das chapas ali para o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal, mas o próprio governador Wellington Dias, e fica bem claro, conversando com pessoas próximas a ele, tem o sentimento de que não é só o cargo majoritário e nem a ocupação de cargos que podem prender, vamos dizer assim, ou amarrar o apoio de alguns partidos. Há também o acolhimento a pedidos, a demandas. Por exemplo, um determinado partido não está reivindicando vários espaços na chapa majoritária, está reivindicando espaços na estrutura governamental. Pode ser que ele não consiga isso, mas o governo tem condições políticas e administrativas para contemplar esses partidos como a liberação de recursos para obras nos municípios aos quais essas lideranças, esses partidos comandam, né, com prefeitos, a liberação de recursos aí para obras de mobilidade. Enfim, o governador inclusive tem apostado
apostado muito, o secretário Rafael Fonteles também tem apostado nessa questão de enviar recursos para pequenas obras nos municípios. Então, eu acredito que não entra nessa conta, Lívio, só a questão da ocupação de cargos e nem espaços na chapa majoritária. Tem muito a ver também com o atendimento a essas demandas, recursos para a construção de obras em municípios em que esses partidos são fortes, em que esses deputados estaduais, federais, possuem bases políticas. É importante. Já que o João respondeu, obrigado, João Magalhães. Vamos agora para outro assunto, viu, Edda e Eliezer? A deputada federal pelo Progressistas, Margarete Coelho, explicou para a nossa equipe de reportagem a oficialização deste fim de parceria com o Partido dos Trabalhadores. A SEMAR já foi entregue, você acaba de acompanhar aqui no Jornal O Dia News quem assume interinamente a pasta, mas vamos deixar que ela fale, ela que foi muito elogiada pela postura, Margarete Coelho. Bom, eu estou onde eu sempre estive, no meu partido. Não há nenhuma novidade nisso, eu espero. O fato de nós estarmos na base do governo, um governo que nós elegemos, um governo que nós compusemos e um governo com que nós contribuímos, é decorrência da eleição passada, certo? Então, se houve uma mudança, um posicionamento político das lideranças que fizeram a eleição anterior, claro que nós também tínhamos que nos posicionarmos precocemente. Acho que estão antecipando fatos que poderiam ocorrer pela legislação eleitoral em outro momento. Mas se essa é uma decisão política, eu estou aqui para cumprir com tranquilidade, com segurança, com clareza e com ética, como eu sempre fiz tudo na minha vida. Pensou na sua reeleição também, na oposição é mais propício? Na reeleição, nós temos que pensar trabalhando. Nós temos que pensar os 4 anos trabalhando. Não é num fato, num momento que você define a sua reeleição. A sua reeleição ela é pautada pelo trabalho que você fez, porque quem reelege é o povo. E o povo quer trabalho, e o povo quer dedicação, e o povo quer resultado. Então é nisso que eu me baseio, no mandato de resultado, um mandato de representatividade para o povo do Piauí, que o povo do Piauí olhe para o meu mandato e se sinta representado nele, entenda as posições que eu tome, e é isso que faz a reeleição. Não é um fato, não é uma conversa, não é um posicionamento neste ou naquele lado. Falou bem, mais uma vez. Vamos lá, Eliezer Rodrigues está onde sempre esteve, sem surpresas para Margarete. É verdade, ela está no partido que milita há muito tempo, mas o partido, na verdade, é que mudou de lado, né? Saiu da base do governo e ingressou aí nas fileiras da oposição, sendo o principal partido da oposição hoje no estado do Piauí, o Progressistas, né? Muito interessante, sincero e equilibrado esse posicionamento da deputada Margarete Coelho. Ela realmente foi questionada também nessa oportunidade, Lívio, se teria recebido algum tipo de pressão ou de exigência para apoiar o pré-candidato do governo, a sucessão do governador Wellington Dias. Ela preferiu se esquivar dessa questão, não disse com palavras próprias, deixou claro que se alguém falou, essa pessoa assume a responsabilidade sobre isso, mas não colocou isso como fator de que teria recebido uma pressão para apoiar Rafael Fonteles. Ela não necessariamente confirmou essa informação. O fato é que é interessante esse posicionamento porque diz respeito a um projeto de grupo e um projeto pessoal. É natural que quem tem mandato e tendo direito à reeleição dispute sim a continuidade do seu trabalho em um espaço eletivo, como é o caso aí da deputada Margarete Coelho. Deve ter pesado o tamanho do partido, as condições para que venha a conseguir a sua reeleição. Lembrar que uma das siglas que abriu as portas, caso ela desejasse permanecer na base do governo, foi o PL, mas o PL aí tem sua articulação própria, isso pode ter pesado também na sua decisão, e ela, deputada Margarete, continua aí com esse vínculo com progressistas, ministro Ciro Nogueira, presidente da República Jair Bolsonaro, enfim, assumiu essa postura como melhor para si e manteve a sua coerência no discurso político.
Edna, gostei muito da fala da deputada quando ela diz que realmente esses acordos que estavam em vigor, que começaram a cair, são de eleições passadas. Não são os mesmos acordos que estão valendo já de olho em 2022 com os novos planejamentos que vão ser apresentados pelos candidatos nas eleições do ano que vem. E achei também interessante quando ela disse que, de certa forma, esta antecipação das articulações, das quebras de acordos, foi antecipada, foi precocemente antecipada, que este assunto deveria ter sido deixado para março do ano que vem. Como é que você avalia estes posicionamentos de Margarete? Porque ainda havia tempo, né? E o que faz a gente deduzir, analisar, que pode não ser uma pressão do tamanho com que foi desenhada, mas há sempre uma pressão política na questão do posicionamento. Houve essa antecipação por conta de tudo que vem acontecendo até agora, da tentativa de quebra de polarização, da tentativa de uma terceira via, de todos os partidos afins se juntarem, ou por ideais, ou junto com os ideais, com os interesses do momento. E é uma questão de posicionamento mesmo, de ter que se posicionar. Ou se houve alguma pressão, ainda que não, como eu falei no início, do tamanho com que a gente imagina, tanto do lado da base governista como do seu próprio partido, mas ela teria que ter e fazer o que ela acabou fazendo, tomando uma decisão, tomando um posicionamento, seguindo para onde ela deveria seguir de forma elegante, de forma com o seu posicionamento sempre muito bem claro, definido, ético, como ela mesma falou, da forma com que foi feito e que nós noticiamos e repercutimos ontem, mas que eu acredito que houve sim uma pressão para uma tomada de decisão, e porque o próprio histórico do que tudo que aconteceu até agora entre os dois lados só poderia cair nesse ponto em que nós estamos. E a gente está vendo aí a maioria dos políticos, mesmo a gente vendo que ainda tem tempo, que ainda há tempo, tanto pela legislação como pelas costuras, estão sim tendo que se posicionar, dizer em que lado que estão e com quem estão, mesmo que dessa forma tão ética como nós comentamos ontem aqui da deputada Margarete. A deputada tentou sair pela esquerda, João Magalhães, mas você acredita que realmente o peso, as condições para se promover uma tentativa de reeleição são importantes em decisões como essa? Com certeza, Lívio. Aí ontem a gente até comentou que ela saiu de forma tão elegante do governo que meio que deixou ali uma porta aberta para quem sabe lá no futuro. Isso é interessante porque pela forma como Margarete Coelho se movimenta bem, tanto junto ao senador Ciro Nogueira, a ministro, Ciro Nogueira, quanto ao governador Wellington Dias, ela pode ser beneficiada, porque imagina, a gente sabe que uma campanha eleitoral é briga de foice no escuro, nos bastidores atrás de votos. Muitas vezes um prefeito, ele diz, olha, eu quero votar em fulano para deputado federal e em ciclano para governador. Quando o candidato a governador chega lá e diz, olha, vote em mim, mas eu não quero que você vote nesse deputado federal, vamos procurar um do nosso lado. Então a deputada Margarete Coelho vai conseguir, acredito que vai conseguir driblar isso, porque certamente ela ao lado do ministro Ciro Nogueira, com um prefeito que vote ao lado dela, por exemplo, certamente o prefeito, se por acaso disser, olha, governador Wellington Dias, eu quero votar na sua chapa majoritária para o governo, mas minha deputada federal é a deputada Margarete. Tem algum problema? Acredito que o governador Wellington Dias não vai ver problema nisso, porque Margarete tem esse jogo de cintura para tanto ser aliada do senador Ciro Nogueira, quanto também ter uma relação de amizade, ser muito próxima do governador Wellington Dias, ou seja, ela acaba ganhando, tendo jogo de cintura, tem demonstrado isso e a gente sabe que ela vai precisar, assim como todos os outros, numa campanha eleitoral que deve ser tão acirrada ano que vem. Gostei do briga de foice no escuro, não deve ser uma situação muito bonita, não. É uma selva. Ainda, de certa forma, falando sobre esse assunto, o ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, falou sobre essa relação com Margarete Coelho, com Firmino Paulo e com partidos de esquerda aqui no Piauí. Vamos acompanhar. Só quem não conhece a história de vida da Margarete, principalmente dos progressistas, Margarete foi o único partido da vida dela. O que há de me estranhar é o governador estar com esse foco. Em vez de estar gerindo o Estado, buscando soluções para os problemas que são graves no nosso Estado, ele está querendo ameaçar as pessoas, se apoia ou não o candidato dele. Tanto faz para ele se essas pessoas estão fazendo um bom trabalho, se são bons secretários ou secretárias. O que importa para ele é o apoio ao seu candidato. Isso está muito errado e
E volto a dizer aí, por isso que ele coloca sempre os interesses do partido dele acima dos interesses da população, que deveria ser o foco das pessoas que o elegeram. Fechou as portas para o deputado Firmino Paulo? Não, Firmino acho que já fez a sua opção, nós não contamos mais com ele. Costumo dizer que eu só não tenho um diálogo na base do governador com o PCdoB e o PSOL, e o próprio Partido dos Trabalhadores. Todos os outros partidos estão tendo diálogo e vão ter defecções, virão para a oposição, podem anotar isso. Podem anotar. Começo com João Magalhães. Este posicionamento da parte do senador Ciro, ministro da Casa Civil, de certa forma, foi mais para apaziguar e encerrar o assunto, né, João? Você sentiu esse tom? Sim, sim. E ele marcando posição, né? Ele não perde a oportunidade de direcionar críticas ao governador Wellington Dias, de demonstrar que tenta construir um projeto já de olho em 2022, contando com as lideranças que ele tem certeza que estarão com ele. Joga até essa dúvida, né? Que é uma estratégia eleitoral que sempre acontece, de que, olha, tem partido lá do lado do governador que não vai inteiro para lá, porque a gente tem conversado com lideranças que integram essas siglas. Então a gente observa que o senador Ciro Nogueira tem colocado em prática uma estratégia político e eleitoral também, claramente de olho em 2022, e eu destaco também a fala dele em relação ao deputado estadual Firmino Paulo. Ele deixa claro que não conta mais com o deputado para o ano que vem, então isso é interessante porque é uma oposição que tem se demonstrado forte e que sabe muito bem o que quer. Não tem feito jogo duplo no que diz respeito a economizar críticas ao governo do Estado. E é interessante também, Eliezer, constatar que, pelo que se fala nos bastidores da política, essa proximidade de Firmino Paulo com o governador Wellington Dias, com o governo do Palácio de Karnak, nada mais justo, nada mais coerente do que da parte de Ciro Nogueira não contar mais com Firmino Paulo. É verdade, diante dessa polarização entre dois lados bem definidos, aqui no estado do Piauí, quando um político se inclina para uma determinada ala, então realmente ali ele já faz de maneira consciente, sabendo que a outra porta, a porta de onde ele veio, pode se fechar, e assim é importante realmente mensurar bem as decisões políticas, os objetivos, para não incorrer aí em situações mais difíceis, né, para a sobrevivência política. Então, o deputado Firmino Paulo escolheu esse caminho, passou pelo PSDB, pelo Progressistas, agora deve se filiar ao PT em busca de reeleição, e uma vez assim se aproximando da base governista, realmente fica difícil de manter o relacionamento com o grupo do senador Ciro Nogueira, né? Apesar de ter tido uma história, laços até significativos com o grupo político, agora é considerado um adversário, alguém que marcha em oposição frontalmente e deve realmente ser encarado dessa forma. Lembrar, Lívio, que há um fenômeno interessante em eleições proporcionais. Não se lançam candidatos apenas para serem eleitos, com expectativa de eleição. Muitas vezes, candidatos são colocados para somar votos ao partido ou para retirar votos de adversários. É importante ter cuidado com as bases, se de repente esse tipo de fogo não for lançado aí contra o deputado Firmino Paulo. Mas é interessante a gente observar esse tipo de relacionamento de Firmino Paulo com progressistas, visto que há o laço de família com o Lúcio Soares, a proximidade sempre muito grande com o PSDB e progressistas, mesmo assim, como se diz, como vocês todos gostam de dizer, na política tudo pode, a gente deve esperar tudo desse nosso meio político, porque de certa forma nada está nos surpreendendo. Então que os pares, que as pessoas sejam felizes em seus caminhos. Olha só, gente, teve uma situação que foi registrada nas redes sociais. Mentira, não é isso não, Edna, olha, esquecendo de você. Também, só para a gente finalizar, ainda na fala do senador Ciro, ele deixou bem claro quais partidos não têm expectativa nenhuma de relacionamento com ele. PSOL, PCdoB, Partido dos Trabalhadores. Como é que você avalia, de certa forma, esse fogo direto? Olha, ele vem...
o ministro vem fazendo, como bem o João Magalhães colocou, vem definindo bem, pontuando bem e dizendo a que vem a oposição e como é que ele está trabalhando estrategicamente. Então, ele quer deixar bem claro, muito bem claro, e faz uma estratégia já dizendo que muitos outros partidos ainda virão, e ele nomeia partidos e pessoas. Ele tem feito essas declarações sempre. Então, é uma estratégia política talvez muito acertada, né, de deixar bem claro para o eleitorado, tanto que já é do lado do Progressistas como que poderá vir, né, de que forma será consolidado esse grupo de oposição forte à base governista, ao seu grande opositor, que, como o João também bem colocou, e a gente estava falando aqui no bastidor, que ele não perde a oportunidade. Você pergunta para ele de qualquer coisa e de qualquer fato, e a resposta ela já vem emendada dizendo que o governador Wellington Dias ou a oposição devem estar cuidando disso, daquilo outro. Enfim, com duras críticas. É a estratégia, é o posicionamento, é marcante, né? É o seu perfil. Então, dá uma prévia do que a gente vai ver daqui para diante. Agora sim, vamos às redes sociais, porque uma publicação feita há poucos instantes tem dado o que falar. Essa publicação em questão foi no perfil oficial de Silvio Mendes, pré-candidato pelo PSDB ao governo do estado do Piauí. Você está acompanhando aqui um registro de um encontro de Silvio Mendes com o ex-petista raiz, Jesus Rodrigues. Olha o que o Silvio falou sobre esse encontro. Feliz e até emocionado com o reencontro com Jesus Rodrigues, que foi deputado federal pelo PT entre 2010 e 2015. Quando saiu para o PSOL, agora sem filiação partidária, veio manifestar apoio às oposições em 2022. Jesus Rodrigues na oposição, João Magalhães? É isso mesmo? Olha, a Edna até disse Jesus, né? Jesus! Porque é um petista raiz, como você bem disse. Sempre atuou, inclusive, como coordenador financeiro das campanhas de Wellington Dias ao governo do estado, isso desde lá 2002. Portanto, é um nome que sempre teve uma proximidade muito grande com o Partido dos Trabalhadores. Agora, essa espécie de mágoa com o PT, ela vem desde 2014. Para quem não lembra, o deputado Jesus Rodrigues era deputado federal, queria concorrer à reeleição pelo PT, mas a entrada de Rejane Dias, obviamente por articulação de Wellington Dias, meio que atrapalhou a candidatura de Jesus Rodrigues novamente à Câmara Federal, e desde essa época que ele demonstrou ficar completamente insatisfeito com o PT, com o governador Wellington Dias, e foi se afastando cada vez mais. Se filiou ao PSOL, militou por algum tempo nesse partido, foi candidato por essa sigla, mas já desde as eleições municipais que ele vinha com esse afastamento total da esquerda. Inclusive apoiou dos bastidores a campanha de Dr. Pessoa à prefeitura. Portanto, já está aí com os 2 anos que ele está em um caminho completamente oposto ao Partido dos Trabalhadores. E agora sinaliza que ano que vem também será assim, já que está conversando e alinhando seus ideais com Silvio Mendes, que é um pré-candidato de oposição. Agora, é uma mudança radical, porque você vem de PT, extrema. PSOL e agora PSDB progressistas. Mas é algo natural, a política, como a gente sabe, ela é dinâmica, e daqui para o ano que vem a gente ainda vai ver muita coisa, viu, Edna? Edna Maciel, Jesus. Jesus, acende a luz. Por que eu fiz a exclamação? Justamente por essa trajetória aqui muito bem colocada, como sempre, pelo mestre João Magalhães, né? Ele fez um histórico da vida do ex-deputado Jesus Rodrigues, e realmente um petista raiz, teve sim as suas insatisfações, acompanhamos, mas eu não vou mentir para você, eu acho difere demais o ideal político dos dois grupos, né? Ou pelo menos a história dos dois grupos, né? O objetivo dos dois grupos pode ser sim por um país, por um estado, por um município melhor, mas em duas correntes políticas totalmente diferentes. Então, todo mundo pode se decepcionar e pode mudar em tudo na vida, quanto mais na política. E se isso acontece por uma decepção, por um desgosto, enfim, por uma insatisfação tão grande, pode ser, né? Estamos vendo aí que pode acontecer de você realmente
não ter muita sintonia, mas passar a admirar algumas coisas e seguir com esse partido. Na política também pode ser assim, como nas outras esferas de relacionamento. Vamos ver no que vai dar essa mistura bem diferente, né? Que cor que vai sair daí dessa mistura, dessa união. Vamos ver se tudo de positivo, mas que é curioso, que é inesperado, sim. Só para a gente encerrar, Eliezer Rodrigues. Bom, primeiro que temos que reconhecer que a oposição está fazendo o seu papel de tentar cooptar lideranças que venham de alguma forma, em alguma proporção, a somar com os projetos do grupo para 2022. Considerando aí a perspectiva de valores, de ideologia política, essa mudança de Jesus Rodrigues realmente é chocante, não é? Alguém que militou na esquerda orgânica, agora admite uma postura de centro-direita, realmente é algo que chama bastante atenção. E isso aí cabe uma investigação, o que motivou, que conversão foi essa, que mudança tão significativa foi essa, que motivou, será só um desejo de reversão, vingança, digamos assim, no aspecto político, pessoal, se de repente não foi bem contemplado onde estava, agora muda de lado, se torna um combatente, realmente qual a expectativa a partir de se somar a esse grupo, se vai ser candidato ou não, de que forma vai atuar. O fato é que Jesus Rodrigues era alguém muito ligado, como o João Magalhães destacou aí, ao PT, ao governador Wellington Dias, ao grupo de uma forma geral, e em algumas situações, meus amigos, o pior inimigo é um ex-amigo, sabe demais, pode comprometer, então é bom ter cuidado aí com esse novo rumo político assumido por Jesus Rodrigues. É interessante lembrar que assim, Jesus Rodrigues ele é obviamente um político, tem que ser pragmático, mas ele sempre foi muito conhecido por ser uma espécie de ideólogo, né, dentro do Partido dos Trabalhadores e depois no PSOL. Ele tem uma capacidade intelectual muito grande, quem já entrevistou ele, quem conversa com ele, sabe que ele tem realmente uma capacidade intelectual muito grande, portanto que isso causa, de certa forma, mais admiração, mais espanto, porque de fato não era um político pragmático por si só, pelo contrário, tinha aqueles ideais, aquele ideário intelectual, aquela questão ideológica, então migrar, né, você vem de PT, PSOL, passando aí por um apoio ao Dr. Pessoa e agora com PSDB, progressistas, realmente é algo que é bem marcante. Quase como a mudança do prefeito, o único prefeito eleito pelo PSDB nas eleições de 2020, que foi eleito pelo Ninho Tucano e se filiou ao Partido dos Trabalhadores. São duas realidades totalmente contrárias, água e vinho. A gente realmente não espera que isso aconteça. Mas é claro, lembrando que os nossos agentes políticos são livres, devem fazer o que suas consciências mandarem. E daqui da equipe do jornal O Dia News, do nosso quadro Política do Dia, só nos resta desejar a Jesus Rodrigues sucesso nessa sua nova empreitada. Mas que chocou. Vamos lá ao nosso último assunto do dia. O vereador Valdemir Vigínio revelou a pauta do encontro com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com vereadores de Teresina do Progressistas. Vamos acompanhar. É de grande importância, né, para o nosso Piauí, para a nossa Teresina. O nosso ministro aqui, presidente do nosso Partido Progressista. E também, logo mais, a filiação também, né, do Tadeu. E eu acredito que a cada dia que passa, o progressista, o nosso partido está crescendo. Está crescendo e eu acredito que não é surpresa para ninguém. Nós vamos, com certeza, fazer a diferença aqui no estado do Piauí. Vocês pretendem fazer alguma exigência ao ministro Ciro Nogueira? De forma nenhuma, nós não vamos. Nós vamos apenas conversar com ele, ver as ideias, no campo das ideias da política. É isso que vamos trabalhar nesse sentido. Vereador, há 2 semanas você reclamava com a gente dessa falta de comunicação, falta de participação de vocês na discussão das pautas de Teresina, né? A situação foi resolvida, foi pacificada? Vocês esperam resolver com essa reunião? Não, com certeza, foi resolvida. Nós estamos participando das lutas no dia a dia, progressista em ação, fazendo um trabalho social em Teresina. E acreditamos que é o diferencial dos progressistas.
Parece apenas que o senador Ciro Nogueira está tendo um pouco de dor de cabeça com alguns vereadores do partido aqui em Teresina, viu, Eliezer? Pois nós observamos aí na fala do vereador Valdemir que ele evitou entrar em detalhes, mas estava sim se reclamando de falta de atenção, de comunicação. Acredito que depositou muitas expectativas em torno da ação do ministro Ciro Nogueira em prol dos vereadores do partido, mas reconheço que esses parlamentares também estão em uma situação vexatória. Por quê? O ministro Ciro restringiu qualquer tipo de aliança com a prefeitura e, uma vez sem acesso à estrutura que a prefeitura poderia oferecer para algum trabalho político, esses vereadores tendem realmente a procurar outras alternativas para aumentar a sua capacidade de ação. Nós sabemos que simplesmente um gabinete de um vereador para manter todo um grupo político, corresponder a compromissos, é insuficiente. Então, o vereador aí busca esse caminho, inclusive tiveram essa reunião ontem, os ânimos foram apaziguados, a expectativa é que investimentos, que benefícios cheguem às comunidades, aí por intermédio, né, desses vereadores, junto com o ministro Ciro Nogueira, para tentar agregar algum capital político a si corresponder. Se não tem a prefeitura, que possam contar com o ministro Ciro ou com a senadora Eliane, nesse sentido, realmente de dar alguma satisfação aos eleitores e à sua base política. Obrigado, viu, Eliezer? Boa tarde para você e até amanhã. Por nada, até amanhã. João Magalhães, aquele abraço para o senhor, boa tarde e até breve, até a nossa próxima edição. Boa tarde, Lívia Galeno, boa tarde a todos, até amanhã. Edna Maciel, obrigado, boa tarde. Obrigada a você, aos colegas e principalmente à nossa audiência. Até amanhã. Este foi o nosso quadro desta terça-feira, Política do Dia.